Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Sabili mais uma vez com vocês, mais uma vez para a gente trazer informações importantes do SISU nessa reta final, né? Amanhã termina o prazo, não tanto de você se candidatar à lista de espera, que é bem importante, é claro, e também em relação à divulgação de alguns resultados e, claro, documentação, tem todo esse processo. Eu sempre digo aqui no canal o seguinte, a gente tem que acompanhar o processo todo. Daqui a pouco a gente tem o SISU 2, a gente vai estar acompanhando também o SISU 2. ProUni, a gente já colocou o vídeo aqui sobre ProUni, tá? E a gente vai começar, a partir das próximas semanas, começar o trabalho específico para o Enem. Então a gente vai trazer aulas, a gente vai trazer correção de exercícios e uma série de coisas importantes para a gente entender um pouquinho a diferença do Enem digital para o Enem impresso, a segunda aplicação, a gente vai falar um pouquinho da geografia e muito mais coisa. Só que agora o nosso foco é tentar informar você o seguinte, o que vai acontecer com essa dinâmica em relação à lista de espera. Então tem muitas universidades já colocaram o seu calendário e a gente está tentando colocar todas aqui para que vocês tenham esse acesso. Eu sei que vocês já entraram no site da universidade, estão vendo, mas atenção total, porque a gente vai analisar como é que vai ser, né, essa chamada, esses acessos para você que está esperando, está na lista de espera e certamente vai ser chamado. Bom, galera, primeiro, e aí eu sempre peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral pra gente, porque a ideia, né, e agora quando a gente volta pro cotidiano normal, né, pro dia a dia de aulas, etc., às vezes fica um pouco mais complicado de eu conseguir responder todo mundo, mas eu tô tentando, sim, colocar tudo em dia, mas eu peço sempre a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. Bom, galera, então vamos lá. Tá aqui, ó, se vocês sabem que eu gosto sempre de fazer uma arte, tá aí, né, mostrando algumas universidades a mais que foram pedidas aqui, inclusive no canal, tá? Nos comentários, assim, poxa, Roberto, faz a Universidade Federal de Pelotas, faz Tocantins, e aí eu coloquei aqui mais ou menos essas datas. O mais importante, como eu falei, a gente não pode perder esse período. É um período que é muito curto, porque de uma chamada para outra é muito rápido, tá? Então nós colocamos aí a Universidade Federal de Pelotas, que já vai colocar a sua primeira chamada, aspas, na lista de espera no dia 30 de abril, tá? Isso é importante pra caramba, você levar em consideração isso, porque logo no dia 30, logo semana que vem, você já vai ter a chamada, né, no final da semana que vem, dia 23, na sexta-feira que vem. Então, e depois a chamada só em junho. Por quê? Existe uma grande análise de documentação. E aí você vai ver o seguinte, todo mundo que entrou nessa brincadeira, principalmente que muitas universidades, a gente já colocou calendários aqui, e depois nós vamos colocar mais calendários, muitas universidades estão adequando o seu calendário ao ano letivo. Tem muita gente que não acabou ainda o ano letivo de 2022, né, 20.2. Então, tem muita gente que, né, muitas universidades, que ainda vão pensar no calendário 2021.1, que é o acesso atual. Então, por exemplo, tem universidades que vão começar em julho, agosto, setembro, ou seja, atenção total nisso. Por isso que, olha só, Pelotas, 30 de abril, depois 4 e 18 de junho. Tocantins, a participação na lista de espera, ela vai aparecer agora, né? Praticamente do dia 29 ao dia 3, né? E, consequentemente, o que nós vamos ter? A primeira chamada da lista de espera vai ser no dia 4 de maio, praticamente junto com muitos, tá? Depois dia 11, depois dia 18. Então, assim, você vai ter uma série de chamadas muito próximas umas às outras. Então, é importante também que você fique atento. Uma semana passa muito rápido, galera. Passa muito rápido mesmo. Você olha e daqui a pouco, certo, você tem inúmeras chamadas, né, consecutivas e você perdeu a data, porque a gente está falando de uma semana de 5 dias. A gente não está falando de uma semana de 7. A gente está falando o seguinte, vai fazer uma chamada num tal dia, você vai ter a opção durante a semana de mandar a documentação, e se você não mandar, você não tem, vai chamar o outro da lista e você não tem como voltar atrás. Então, isso é muito importante. A Universidade Federal, né, que é a Tecnológica do Paraná, ela tem a segunda chamada somente dia 10 de maio, é uma semana a mais, aproximadamente, tá? Uma semana a mais faz uma diferença também gigante, tá? E depois ele não colocou mais pelo seguinte, aí vai delimitar o quê? Como serão principalmente as demais chamadas com a documentação. A documentação, como eu falei até no outro vídeo, vocês que acompanharam, na Universidade Federal de Goiás, aí tem Jataí, tem Catalão, o que vai acontecer? O que está complicado?
você vai ter chamadas relacionadas somente à matrícula e depois você vai ter a análise de toda a documentação. E de repente muita gente ali vai ter que ser chamado, ou seja, vai ser eliminado, vai ser chamado novamente. Então é muito importante que você atente muito a esses calendários. Universidade Federal de Goiás, Catalão e Jataí, é importantíssimo que você analise isso, tá bom? Então é importante analisar tudo isso. Tá tendo fogos aqui, acho que é o balão e tal, apesar de ser proibido aqui no Rio de Janeiro, muita gente ainda solta balão aqui no Rio. E aí você está vendo esses fogos estão relacionados a isso. Bom, e aí no final, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu chamo a atenção também pelo seguinte, primeira chamada à lista de espera dia 3 de maio. Sim, próximas as outras, né? Todas são juntas aí. Entretanto, olha só as demais chamadas, né? Ou seja, se não houve o fechamento real dessas chamadas, você tem 28, 17 de junho, 25 de junho e 15 de outubro, que é quando você, pelo jeito, começa o início letivo, o cara não aparece e, consequentemente, você tem que trazer alunos, porque a universidade perde muito quando ela tem a evasão de alunos. Isso é muito importante você analisar isso pelo seguinte, a universidade ela não quer ficar sem aluno, ela quer ficar com alunos sim. Então o que precisa, de uma forma geral? O que precisa é que essas universidades façam o seguinte, elas, de uma certa forma, elas continuem um processo de seleção para que chame o máximo de aluno possível, inclusive as vagas remanescentes. E a gente vai continuar aqui e vai falar um pouquinho dessas vagas remanescentes para que você entenda mais ou menos isso. E entre outros fatores, a gente vai colocar esses vídeos durante a semana. Por quê? Porque é a semana que a gente está começando as chamadas do SISU. Depois dessas chamadas do SISU, como eu falei para vocês, a gente começa a uma outra versão. A gente vai começar a pensar no SISU 2, com as datas, com as propostas, quais são os termos de adesão, que isso é muito importante. A gente vai falar um pouquinho do Enem, vai trazer algumas aulas, vai trazer umas dicas de questões para vocês. A dica de questão é fundamental, galera. Você aprendeu a fazer uma questão do Enem, você acerta a questão de geografia, a questão de história, a questão de linguagem. Por quê? Porque é um modelo de questão. Então, a gente também vai trazer isso, que vai ser muito importante para você. Bom, galera, desde já agradeço demais a vocês. Agradeço demais. Nossa meta, como eu falei, é chegar a 15 mil, mas a gente está caminhando aos poucos, sem problema nenhum, sem pressão, sem nada. A ideia é somente que você clique lá, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, porque a gente vai continuar trazendo informações importantes para vocês. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.